tarde. Hoje é quinta-feira, na rotina temos língua portuguesa e matemática, tá? Vocês vão ver hoje em língua portuguesa pronomes, nós já vimos sobre pronomes, especificamente hoje pronomes pessoais, mas nós sabemos, e lá atrás a Pro já deu, e eu vou dar mais um pouco mais para frente sobre os outros pronomes, que são os pronomes possessivos, pronomes demonstrativos e assim por diante. Hoje nós vamos ver os pronomes pessoais, tá? Entender um pouquinho sobre eles e vocês vão fazer as atividades que estão aí no livro, ok? Bom, quem não pegou a atividade ainda, espero que todos tenham pego, mas se não pegou, eu vou mandar de novo a rotina e vocês vão fazer no livro e eu vou mandar a foto da atividade de matemática, se eu não me engano, também a matemática está na apostila, tá? Então, quem não pegou, como eu digo sempre, não tem desculpa que vai fazer de qualquer jeito, porque eu vou mandar a foto, ok? Então, vamos lá, vamos aprender um pouquinho sobre reaprender, na verdade, revisar sobre pronome. O que é pronome, tá bom? Ok. Nós, na língua portuguesa, temos que aprender algumas coisas e uma delas é o pronome. Então, nós já vimos substantivos, nós já vimos adjetivos, tá? Então, nós temos que entender que para a gente escrever um bom texto, para a gente conseguir nos expressar, tanto na escrita quanto na fala, a gente precisa saber algumas coisas, algumas funções das palavras, né? Toda palavra tem a sua função dentro de um texto, dentro de um contexto, inclusive na fala, tá bom? Então, o que nós vamos ver hoje? Vamos lembrar hoje. A questão do pronome. O que o pronome faz? O que o pronome tem como função? O pronome, na função dele, ele substitui, ou acompanha o substantivo. O que é substantivo? O nome. Todo nome, ou tudo que tem nome, se chama substantivo. Então, a palavra que vai substituir ou acompanhar, né, ou acompanha o substantivo, é o pronome, tá? Nesse caso, nós vamos ver os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, eles vão indicar o quê? A fala, ou discurso, como alguns falam. Mas eu vou falar sobre fala. O que é fala? Então, a gente vai ver quem fala, para quem eu falo, de quem eu estou falando. O pronome serve para isso. Então, por exemplo, eu disse lá atrás, quando eu falei sobre pronome, que o pronome, na verdade, ele vai substituir o substantivo quando? Quando eu não quero repetir o nome de novo. Tá? Então, para não ficar repetindo a mesma coisa o tempo todo, eu uso o pronome. Nesse caso, o pronome pessoal, ele vai indicar a fala. Então, o que o pronome pessoal pode indicar? Ele pode indicar pessoa. Então, lembra lá, você está na primeira pessoa, na terceira pessoa, que a gente sempre está conversando sobre o discurso. Lá o texto. Então, quando tem aquela perguntinha assim, o texto fala na primeira pessoa ou fala na terceira pessoa? Então, vamos entender o que é isso. Então, os pronomes, eles podem estar na primeira pessoa. Na primeira pessoa, o pronome vai indicar a pessoa que fala, tá? Eu já vou dar os exemplos aí e vou dar o que é. Pode indicar a segunda pessoa, com quem se fala, com quem eu falo. Então, é a segunda pessoa. Pode indicar a terceira pessoa, de quem eu falo. Então, olha, eu falo de mim mesma, está na primeira pessoa. Então, eu falo. Então, eu falo de mim e eu falo para alguém. Estou falando na primeira pessoa. Eu falo para alguém. Estou falando na segunda pessoa. Eu falo de alguém. Eu estou falando na terceira pessoa. Por exemplo, olha, nessa frase aqui. Uma pergunta, olha, tem uma pessoa perguntando. Oi, Júlia, você viu João? Eu não ouvi. Olha aqui. Então, oi, Júlia. Alguém está falando com a Júlia. Você, então você está na segunda pessoa, porque você é a Júlia. É para quem eu estou falando, tá? O João está falando com a Júlia. João não. Alguém está falando com a Júlia, tá? E então você indica a Júlia. Então, olha, e depois ele fala, eu não ouvi. Então, quem sou eu? Está na primeira pessoa. Eu sou eu que estou falando. Você é para a pessoa que eu estou falando. Está na segunda pessoa. É o Gabriel que está falando para a Júlia, ó. Aí a Júlia responde, Gabriel, você não sabia que ele está doente? Gabriel, a Júlia fala você também, porque você agora, o Gabriel é você, porque é outra pessoa. A Júlia tá falando você, porque ela tá falando, o você tá na segunda pessoa, que é o Gabriel. Ele tá na terceira pessoa, por quê?
Por que está na terceira pessoa? Porque está falando de alguém que não está ali. Eles estão falando de alguém. Terceira pessoa. Alguém que não está ali. Que deve ser o João. Tá vendo? Ó, o Gabriel, que agora a gente descobriu que é ele que está falando com a Júlia, o Gabriel está na primeira pessoa. Ele fala eu, Gabriel, não ouvi. A Júlia responde você, porque o Gabriel é a segunda pessoa, tá? E aí, ele fala, aqui ela fala, ó, ô Gabriel, você não tá sabendo? Você, que agora Gabriel virou a segunda pessoa, porque agora quem tá falando é a Júlia, e ele é a terceira pessoa, porque o João não tá ali, ó. Ela tá respondendo que o João está doente. Então, ele, quem é ele? O João. Tá vendo que tem a primeira, segunda pessoa, segunda e terceira pessoa. Quando que, olha, quais são os pronomes pessoais da primeira pessoa? Eu e nós. Por que eu e nós? Porque eu é o singular e nós somos o plural. Quer dizer, se tem eu e mais alguém, somos nós. Ó, eu e nós. Se tem eu e mais alguém, somos nós. Então, eu sozinho e nós, se tem mais alguém comigo. Segunda pessoa, tu, você, vós e vocês, tá vendo? Tu, eu posso falar tu, em alguns lugares do Brasil fala-se tu, ou você. Eu estou falando da segunda pessoa. Você não está sabendo? Eu estou falando para alguém que está comigo. Vós, a mesma coisa. E vocês, se tiver mais de uma pessoa falando comigo. E na terceira pessoa, nós temos esses pronomes aqui. Ele ou ela, eles ou elas. Tá vendo lá? Então, quem é ele? É alguém que não está perto de mim. Eu estou falando de alguém. Olha, de quem se fala? Eu estou falando de alguém que não está comigo. Eu não estou falando para alguém. Eu estou falando de alguém que não está comigo, tá? Então, os pronomes pessoais são eu, tu e nós. Eu, tu, ele, desculpa. Eu, tu, ele ou ela. Nós, no plural. Vós e eles ou elas. Esses são os pronomes pessoais. Vocês vão estar vendo aí no livrinho, ok?